Em uma das vielas empoeiradas de Vila Nova, no coração pulsante de Porto Alegre, no sul do Brasil, onde o samba ecoa das rádios velhas e o cheiro de feijão tropeiro se mistura com o suor das crianças correndo atrás de uma bola improvisada feita de meias enroladas, nasceu Ronaldo de Assis Moreira, o menino que o mundo viria a conhecer como Ronaldinho Gaúcho, um verdadeiro feiticeiro da bola que transformava o concreto rachado em gramados mágicos e o cotidiano pobre em espetáculos de alegria pura e descompromissada. Desde os primeiros passos, lá pelos anos iniciais da vida, Ronaldinho já tinha a bola como extensão do próprio corpo, como se ela fosse um amigo inseparável que o acompanhava nas brincadeiras pelas ruas estreitas, onde os postes de luz piscavam fracos à noite e os cachorros latiam ao som das risadas das crianças que sonhavam com o Maracanã, mas viviam a realidade dura das favelas gaúchas, com suas casas de tijolo aparente e telhados de zinco que rangiam nas chuvas torrenciais do inverno sulista. Seu pai, João, um homem forte e trabalhador das docas do porto, que chegava em casa com as mãos calejadas de carregar caixas pesadas o dia todo, mas que iluminava o lar com seu amor pelo futebol, era o grande inspirador. Ele, que jogara nas peladas da juventude e idolatrava o Grêmio, time do coração, ensinava ao filho pequeno os segredos do drible, do toque de calcanhar, da ginga brasileira que faz o esporte virar arte, dizendo sempre com um sorriso largo e olhos brilhantes: "Filho, o futebol não é só chutar, é dançar com a bola, é fazer ela obedecer ao teu ritmo, como no samba que a gente ouve na rádio." E assim, nas tardes quentes de verão, quando o sol batia forte no asfalto quente e as sombras das árvores de jacarandá se esticavam longas, Ronaldinho e o pai passavam horas no campinho improvisado atrás da casa, onde João mostrava como fintar um adversário imaginário, como levantar a bola com precisão para um companheiro invisível. E o menino, com seus cabelos cacheados e pernas finas, absorvia tudo como uma esponja, rindo alto quando acertava um drible perfeito e ganhava um abraço apertado do pai, que cheirava a suor e cigarro, mas que representava o mundo inteiro para ele. A mãe, Dona Miguelina, uma mulher batalhadora que lavava roupas para os ricos da cidade e cozinhava com maestria pratos simples como arroz com linguiça e farofa, olhava tudo da janela da cozinha, orgulhosa, mas preocupada com o futuro incerto daquela família humilde, onde o dinheiro mal dava para o básico, e os sonhos pareciam distantes como o Rio de Janeiro visto em cartões postais. Ronaldinho crescia nesse ambiente de luta diária, mas também de alegria coletiva, onde os vizinhos se reuniam nas calçadas para contar histórias de Pelé e Garrincha, ídolos eternos que provavam que um menino pobre podia conquistar o mundo com uma bola nos pés. E ele, com sua imaginação fértil, viajava para estádios lotados enquanto chutava contra a parede da casa, imaginando gols que faziam multidões vibrar. Mas a vida, como um jogo imprevisível, trouxe uma virada trágica quando Ronaldinho tinha apenas 8 anos. Seu pai, João, que tanto amava piscinas e banhos de rio nos fins de semana, sofreu um acidente fatal ao mergulhar em uma piscina rasa durante uma festa de família, afogando-se de forma inesperada e deixando um vazio imenso no peito do menino, que chorou noites inteiras abraçado à bola velha que o pai lhe dera de presente, sentindo o peso da ausência como uma defesa adversária intransponível. Dona Miguelina, agora viúva e sozinha para criar os 3 filhos, redobrou os esforços, trabalhando de sol a sol, e incentivava Ronaldinho a continuar jogando, dizendo que o pai estaria orgulhoso lá do céu, assistindo a cada drible como um anjo torcedor. O menino, com o coração partido, encontrou refúgio no futebol de rua, onde as peladas viravam válvulas de escape para a dor, e ele, com uma determinação feroz disfarçada de sorriso, começava a se destacar entre os garotos mais velhos, driblando com uma habilidade que parecia sobrenatural, como se o espírito do pai guiasse seus pés. As vielas de Vila Nova viravam palcos de exibições incríveis. Em uma partida memorável, aos 10 anos, Ronaldinho marcou 23 gols em uma vitória esmagadora de 23-0 contra um time de adolescentes, deixando todos boquiabertos, com os espectadores, mães, pais e crianças da vizinhança, aplaudindo e comentando que aquele garoto tinha algo especial, um dom que transcendia a pobreza e as limitações do bairro. No entanto, o caminho não era fácil. A sociedade brasileira, com suas divisões sociais profundas, olhava para meninos como ele com desconfiança, rotulando-os como favelados que dificilmente escapariam do ciclo de miséria. E Ronaldinho ouvia sussurros de dúvida. Ele é bom nas ruas, mas no futebol de verdade, com regras e treinadores, vai se perder, diziam alguns,
ignorando o fogo que ardia em seus olhos castanhos. Ele respondia no campo, treinando sozinho ao amanhecer, quando o orvalho ainda cobria o chão, aprimorando toques, chutes e fintas, sonhando com o dia em que provaria a todos que o talento não tem endereço, que a ginga brasileira nasce nas periferias e conquista o mundo. Aos 13 anos, o destino sorriu quando um olheiro do Grêmio, vagando pelas peladas da cidade em busca de joias brutas, viu Ronaldinho em ação. O menino driblou 5 adversários em sequência, como se eles fossem cones inertes, e finalizou com um chute preciso no ângulo, fazendo o olheiro arregalar os olhos e anotar furiosamente em seu caderno. No dia seguinte, Ronaldinho foi convidado para um teste na base do Grêmio, o clube que seu pai tanto amava, e lá, apesar do corpo franzino e da origem humilde que gerava olhares enviesados dos garotos de famílias mais abastadas, ele brilhou como uma estrela cadente, tocando a bola com uma leveza que encantava os treinadores, que cochichavam entre si. Esse aí tem magia nos pés, é um gaúcho autêntico com alma de carioca. Integrado à academia de jovens, Ronaldinho enfrentou a concorrência feroz, as rotinas exaustivas de treinos que começavam antes do sol nascer e terminavam sob as luzes artificiais, mas ele se destacava pela alegria contagiante, pela forma como transformava exercícios monótonos em festas particulares, driblando cones com toques de calcanhar e rindo alto quando acertava um gol improvável. Seus companheiros, inicialmente céticos, logo se rendiam ao seu carisma, e os treinadores viam nele não só habilidade técnica, mas uma essência brasileira pura, aquela mistura de improviso e genialidade que faz o futebol do país ser único no mundo. Aos 17 anos, veio o momento culminante, a estreia no time principal do Grêmio, contra o arquirrival Internacional, no clássico Grenal que para a cidade inteira, com o estádio olímpico lotado de torcedores gritando e agitando bandeiras azuis, brancas e pretas. Ronaldinho entrou no segundo tempo, nervoso mas determinado, e em sua primeira bola, driblou 2 defensores com um elástico perfeito, aquele movimento rápido onde a bola parece grudar no pé e depois voa para o outro lado, servindo um companheiro para o gol da vitória, fazendo o estádio explodir em euforia, e os jornais do dia seguinte estamparem manchetes como "O novo rei das ruas conquista o gramado". A partir daí, o nome Ronaldinho Gaúcho começava a ecoar além das fronteiras de Porto Alegre, com olheiros europeus já farejando o talento que brotava das raízes humildes do Brasil. Mas para ele, tudo aquilo era apenas o começo de uma jornada que honrava a memória do pai, a força da mãe e o espírito indomável das favelas gaúchas, onde o futebol não é só esporte, mas uma forma de vida, uma dança com a bola que celebra a resiliência e a alegria do povo brasileiro. E assim, com cada passo, Ronaldinho carregava Vila Nova no coração, transformando as lições das ruas em lições para o mundo, provando que dos becos empoeirados podem nascer lendas eternas, que a pobreza não define o destino quando há talento e determinação, e que o sorriso, aquele sorriso largo e genuíno, é a maior arma contra as adversidades da vida. Mas isso era só o prólogo. O mundo ainda veria o quanto esse menino podia brilhar, como um samba que começa devagar e explode em carnaval. As histórias se multiplicavam. Vizinhos contavam como Ronaldinho, ainda criança, jogava com cachorros nas ruas, driblando-os como se fossem zagueiros profissionais, e como ele ajudava a mãe carregando cestas de roupa lavada, sempre com a bola debaixo do braço, equilibrando deveres e sonhos. Em festas de bairro, ele era o centro das atenções, organizando peladas que duravam até o anoitecer, onde meninos e meninas misturavam-se em times improvisados. E Ronaldinho, com sua liderança natural, incentivava todos a jogarem com prazer, sem medo de errar, porque, como ele dizia, no futebol o erro é professor, não inimigo. A comunidade de Vila Nova, orgulhosa, via nele um representante, um símbolo de que a periferia podia produzir gênios, e as mães sussurravam para seus filhos: "Olha o Ronaldinho, estuda e joga como ele, quem sabe você também chega lá". Mas as dificuldades persistiam. Com a morte do pai, a família enfrentava apertos financeiros, e Ronaldinho, aos 12 anos, já ajudava vendendo doces na rua ou limpando quintais, mas nunca abandonando os treinos informais, que aconteciam em qualquer espaço disponível. Um lote vazio, uma praça abandonada, até mesmo a praia do Guaíba em dias de folga, onde a areia fofa desafiava o equilíbrio e aprimorava o controle de bola. Seus irmãos mais velhos, Roberto e Daisy, também o apoiavam, com Roberto que jogara profissionalmente no Grêmio antes de uma lesão encerrar sua carreira, dando dicas valiosas sobre posicionamento e tática,
transformando as noites em casa em aulas particulares de futebol. Ronaldinho absorvia tudo, misturando o conhecimento familiar com sua criatividade inata, criando movimentos únicos que misturavam o futsal, que ele jogava em quadras cobertas nos dias de chuva, com o futebol de campo, resultando em uma ginga híbrida que confundia adversários. Aos 15 anos, já na base do Grêmio, ele enfrentou seu primeiro grande teste, um torneio juvenil nacional, onde times de todo o Brasil competiam e Ronaldinho, representando o Grêmio, encantou scouts com hat-tricks e assistências mágicas, levando o time ao título e ganhando o prêmio de melhor jogador, com jornais paulistas e cariocas começando a mencionar o prodígio gaúcho que dança com a bola. Mas o racismo sutil e a discriminação de classe pairavam. Em viagens para jogos fora, ele ouvia comentários depreciativos sobre sua origem, sobre sua pele morena e cabelos cacheados, mas respondia com gols, com dribles que silenciavam as críticas e elevavam seu nome. A estreia no profissional foi o ápice dessa fase. O nervosismo pré-jogo, o hino tocando no estádio, o cheiro de grama cortada misturado ao suor da torcida, e então, ao entrar em campo, Ronaldinho sentiu a presença do pai, como se João estivesse na arquibancada, aplaudindo cada toque. Seu drible no clássico não foi só técnico, foi emocional, uma declaração de que ele pertencia àquele mundo, que as ruas de Porto Alegre haviam forjado um guerreiro alegre, pronto para conquistar o Brasil e além. E assim, capítulo por capítulo, a vida de Ronaldinho se desenrolava como um jogo épico, onde cada obstáculo era uma defesa a ser driblada, cada vitória uma celebração coletiva, ecoando o espírito brasileiro de superação com samba nos pés e sorriso no rosto. Mas para entender verdadeiramente, é preciso mergulhar nas nuances. As festas juninas onde ele jogava futebol entre quadrilhas, as rodas de samba onde a bola rolava ao ritmo do pandeiro, as conversas com avós que contavam lendas de Zico e Sócrates, inspirando-o a ser mais que um jogador, a ser um artista. Ronaldinho, nesse início, era puro potencial, uma semente plantada em solo fértil de luta e paixão, pronta para florescer em algo grandioso, levando o nome de Porto Alegre e do Brasil para os 4 cantos do mundo, provando que o futebol, no fundo, é a alma do povo e que almas como a dele iluminam o caminho para gerações futuras. As memórias se acumulavam. Uma vez, em uma pelada chuvosa, Ronaldinho escorregou na lama, mas se levantou rindo, marcando um gol de bicicleta que virou lenda no bairro. Outra vez, ajudou um amigo machucado carregando-o nas costas até em casa, mostrando que o talento vem com coração grande. Sua mãe, sempre a âncora, preparava mingau de fubá nas manhãs frias, dizendo: "Come bem, filho, que o dia é longo e a bola espera." E ele, obediente, comia enquanto planejava novos truques. No Grêmio, os treinadores notavam não só a habilidade, mas a humildade, como ele limpava as chuteiras dos companheiros mais velhos sem reclamar, aprendendo que o sucesso é coletivo. Aos 16, em um amistoso contra um time argentino, ele driblou o goleiro com um toque sutil e marcou de calcanhar, fazendo os rivais aplaudirem, um gesto raro que mostrava seu carisma transcendente. A imprensa local começava a chamá-lo de Gauchinho, misturando o apelido com sua origem, e fãs enviavam cartas para o clube, pedindo autógrafos de um menino que faz mágica. Mas por trás da fama nascente, havia noites de dúvida, quando Ronaldinho olhava para o céu estrelado de Porto Alegre e se perguntava se conseguiria honrar o legado do pai, se a pobreza o prenderia ou o impulsionaria. Ele escolhia impulsionar, treinando mais, sonhando mais, vivendo o futebol como religião. E assim, o capítulo inicial se fechava com a estreia vitoriosa, abrindo portas para o mundo, mas sempre com as raízes fincadas na terra gaúcha, onde tudo começou, onde o menino pobre se tornou lenda em potencial, carregando o Brasil no peito e a bola nos pés, pronto para dançar o samba do destino. Para estender essa narrativa, imagine as tardes em que Ronaldinho e amigos construíam gols com pedras e tijolos, rindo de quedas e celebrando vitórias pequenas como se fossem Copas do Mundo, ou as visitas ao estádio do Grêmio com o pai, antes da tragédia, onde ele viajava em sonhos ao ver os jogadores em campo prometendo a si mesmo: "Um dia sou eu ali." A cultura gaúcha, com seu churrasco e chimarrão, se misturava ao futebol, fins de semana com assados familiares onde histórias de jogos eram contadas, e Ronaldinho, com uma cuia na mão, escutava atento, absorvendo a essência do povo. Sua fé católica, comum no Sul, o ajudava nas dificuldades, com orações antes de jogos e visitas à igreja de São Judas Tadeu, padroeiro das causas impossíveis,
pedindo força para driblar as adversidades. Aos 14, em um torneio sub-15, ele liderou o Grêmio a uma virada épica contra o Flamengo, marcando 3 gols no segundo tempo. E a viagem de ônibus de volta foi uma festa, com cantos e risadas que fortaleciam os laços de equipe. Mas havia momentos sombrios, brigas na favela, amigos se perdendo para o crime, e Ronaldinho, com sua bola, escapava disso, tornando-se exemplo para os mais jovens dizendo: "A bola salva, mano, ele a leva para longe." Sua escola era secundária. Ele estudava o básico, mas o verdadeiro aprendizado era nas ruas, onde matemática era contar dribles e português era narrar gols. Dona Miguelina, com sua sabedoria materna, o mantinha no chão. Fama é passageira, caráter é eterno, e ele ouvia, equilibrando o talento com humildade. No fim, o capítulo é um hino à origem, à resiliência brasileira, onde o futebol une, transforma e eleva. E Ronaldinho, o gaúcho sorridente, é o perfeito embaixador dessa essência. Expandindo ainda mais, recorde as noites de insônia após a morte do pai, quando Ronaldinho chutava a bola contra a parede até exaustão, lágrimas misturadas ao suor, encontrando catarse no movimento, ou as amizades forjadas em peladas, como com o amigo Zé, que sonhava ser goleiro, mas acabava levando gols incríveis do prodígio, rindo juntos depois. A música influenciava. Ouvia pagode e samba enredo, imaginando dribles ao ritmo de bateria fundindo artes. Aos 11, ganhou sua primeira chuteira usada, presente de um vizinho, e a tratava como tesouro, limpando-a todo dia. No Grêmio, adaptou-se rápido, impressionando com velocidade e visão de jogo, e os treinadores o apelidavam Pequeno Mago. Sua dieta era simples: pão com mortadela, mas energia vinha da paixão. Em um jogo-chave da base, sofreu uma falta dura, levantou-se sorrindo e, na cobrança de falta, marcou um gol olímpico, virando ídolo instantâneo. A família celebrava com festas modestas, com bolo de fubá e guaraná, onde Ronaldinho dançava samba, mostrando que a alegria era sua marca. Assim, o início era roots, puro Brasil, preparando o terreno para glórias maiores, com Ronaldinho como símbolo de que sonhos das favelas voam alto. E para alcançar a extensão, delve mais fundo nas emoções. O cheiro de terra molhada após chuva, o som de bolas quicando, o gosto de vitória em um jogo de rua, tudo tecendo a tapeçaria da vida de um menino que, com pés mágicos, desafiava o mundo. Seus ídolos locais, como Renato Gaúcho, inspiravam, e ele imitava movimentos em espelhos quebrados. A comunidade o protegia, avisando de perigos, e ele retribuía com autógrafos improvisados. No fim da fase, com a estreia, Ronaldinho sentiu o ciclo se fechar. Do pai ao campo profissional, uma jornada de amor, perda e triunfo, encapsulando o espírito brasileiro em cada drible. Quando Ronaldinho pisou no gramado do Parque des Princes, em Paris, com a camisa do Paris Saint-Germain, o mundo começou a testemunhar o que as ruas de Porto Alegre já sabiam: aquele jovem de sorriso largo e cabelos cacheados não jogava futebol. Ele dançava com a bola, transformando cada toque em um espetáculo que misturava samba, improviso e genialidade pura. Era o começo de uma nova fase, longe das vielas de Vila Nova, mas com a mesma essência brasileira que fazia seus pés parecerem pincéis e o campo uma tela em branco. Paris, com suas luzes brilhantes e torcedores exigentes, não era Porto Alegre. Aqui, a pressão era imensa, os olhares críticos da imprensa francesa dissecavam cada movimento, e os zagueiros europeus, com seus tacles duros e estratégias táticas, não davam espaço para a ginga que Ronaldinho trazia no sangue. Mas ele não se intimidava. Em sua estreia, contra o Auxerre, driblou 2 defensores com um elástico tão rápido que o estádio inteiro prendeu a respiração, e quando a bola encontrou a rede, o rugido da torcida parisiense anunciou que uma estrela havia chegado. Ele não era apenas um jogador. Era um artista que fazia o público esquecer os ingressos caros e os problemas do dia, levando-os a um estado de pura alegria. Seus jogos em Paris eram como shows: passes de calcanhar, chutes de longa distância que desafiavam a física e aquele sorriso que desarmava até os críticos mais cínicos. Mas a vida na Europa trouxe desafios novos. Longe da família, Ronaldinho sentia saudades do calor humano de Porto Alegre, do churrasco com os amigos, do som do pandeiro nas festas de bairro. Em Paris, ele enfrentava a solidão de um apartamento frio e a pressão de provar que o investimento do clube valia a pena. Alguns jogos não saíam como planejado. Zagueiros franceses, como Marcel Desailly, marcavam-no sem piedade e a imprensa às vezes o acusava de ser muito brasileiro.
Uma crítica velada que misturava admiração com preconceito, insinuando que sua descontração era falta de profissionalismo. Ronaldinho respondia com magia. Em um clássico contra o Olympique de Marseille, ele pegou a bola no meio-campo, driblou 4 adversários como se fossem postes e finalizou com um toque sutil por cima do goleiro, fazendo o estádio explodir e os torcedores adversários, relutantemente, aplaudirem. Esse momento, televisionado para milhões, colocou o nome de Ronaldinho nas manchetes globais, e clubes como Barcelona e Manchester United começaram a rondar, sabendo que aquele jovem de 21 anos era mais que um talento, era um fenômeno. O grande salto, porém, veio com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, no Japão e na Coreia do Sul. Ronaldinho, agora com 22 anos, dividia o vestiário com lendas como Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Cafu, mas sua presença era impossível de ignorar. Ele trouxe ao time a leveza que faltava, a alegria que transformava a pressão de um torneio mundial em uma festa. Durante a campanha, sua habilidade de desequilibrar jogos ficou evidente. Contra a Turquia, ele deu um passe de trivela que deixou Roberto Carlos na cara do gol. Contra a Inglaterra, nas quartas de final, veio o momento que definiu sua carreira. Com o jogo empatado, Ronaldinho cobrou uma falta de 40 metros. Todos esperavam um cruzamento, mas ele, com a ousadia que só os gênios possuem, mandou a bola por cima da barreira, loba perfeita que enganou o goleiro David Seaman e caiu no canto superior da rede. O estádio ficou em silêncio por um segundo antes de explodir, e Ronaldinho, com seu sorriso de menino, correu para a torcida, apontando para o peito onde brilhava a amarelinha. Aquele gol, mais tarde ele admitiu, foi meio acidental. Ele queria cruzar, mas o vento e a magia fizeram o resto. O Brasil venceu a Copa. E Ronaldinho, ao lado de Ronaldo e Rivaldo, tornou-se herói nacional, um símbolo de que o futebol brasileiro, com sua ginga e criatividade, ainda reinava supremo. De volta ao Brasil, as ruas de Porto Alegre celebravam como se ele ainda fosse o menino de Vila Nova, e Dona Miguelina, assistindo pela TV, chorava de orgulho, sabendo que o filho honrava o legado de João. A transferência para o Barcelona, em 2003, foi o próximo capítulo, e talvez o mais glorioso. O clube catalão, em crise após anos sem títulos, precisava de um salvador, e Ronaldinho chegou como um messias do futebol. Sob o comando de Frank Rijkaard, ele transformou o Camp Nou em seu palco particular. Seu primeiro gol pelo clube, contra o Sevilha, foi uma pintura. Recebeu a bola a 30 metros do gol, driblou 2 marcadores e soltou um foguete que explodiu no ângulo, fazendo 90 mil torcedores pularem das cadeiras. Mas foi em um clássico contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, que Ronaldinho alcançou a imortalidade. Ele pegou a bola na intermediária, driblou 3 defensores com uma facilidade insultante e finalizou com precisão, marcando um gol que silenciou a torcida rival. Minutos depois, repetiu a dose, e o impensável aconteceu. Os torcedores do Real Madrid, conhecidos por sua exigência, se levantaram para aplaudir o adversário, um gesto raro que reconhecia a genialidade de um brasileiro que fazia o impossível parecer rotina. Ronaldinho, com seu número 10, trouxe de volta a glória ao Barcelona, conquistando a La Liga e, em 2006, a Liga dos Campeões, com atuações que misturavam técnica, visão de jogo e uma alegria contagiante. Fora de campo, ele era igualmente magnético. Dançava em comerciais, aparecia em programas de TV com seu sorriso eterno e até tocava pandeiro em shows de samba em Barcelona, levando a cultura brasileira para o mundo. Ele não era só um jogador, era um embaixador do Brasil, mostrando que o futebol podia ser arte, festa, vida, mas o topo do mundo também trouxe sombras. A fama trouxe pressões que nem mesmo Ronaldinho, com seu espírito livre, podia ignorar. A imprensa espanhola, antes encantada, começou a questionar seu estilo de vida. Festas até altas horas, rumores de noites em boates e uma suposta falta de disciplina viraram manchetes. Quando Lionel Messi, um jovem argentino tímido, começou a brilhar no Barcelona, os holofotes se dividiram, e Ronaldinho, aos 27 anos, sentiu o peso da comparação. O técnico Pep Guardiola, que assumiu em 2008, queria um time mais disciplinado e Ronaldinho, com sua abordagem descontraída, não se encaixava no novo projeto. A saída do Barcelona, em 2008, foi um golpe duro. Ele se transferiu para o Milan, na Itália, onde ainda mostrou lampejos de genialidade, mas a magia não era mais a mesma. A imprensa italiana, mais rígida que a espanhola, criticava seu peso, sua forma física
E Ronaldinho, pela primeira vez, parecia vulnerável. Ele sabia que o mundo esperava dele o impossível, e a pressão o fazia questionar. Valia a pena sacrificar a alegria que sempre guiou seu jogo? O retorno ao Brasil, em 2011, com o Flamengo, foi uma tentativa de reacender a chama. No Rio de Janeiro, Ronaldinho reencontrou o calor do povo brasileiro, que o recebia como rei nas praias de Copacabana. Ele liderou o Flamengo a vitórias emocionantes, como na final do Campeonato Carioca, onde marcou um gol de falta que fez o Maracanã tremer. Mas problemas contratuais e novas críticas sobre sua vida fora de campo o levaram ao Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Foi lá, contra todas as expectativas, que Ronaldinho viveu uma ressurreição. Aos 32 anos, muitos o consideravam acabado, mas ele, com a mesma ginga de Vila Nova, liderou o Galo à conquista da Copa Libertadores de 2013, o primeiro título continental do clube. Em um jogo decisivo contra o Olímpia, do Paraguai, ele marcou um gol de cabeça, algo raro em sua carreira, e vibrou como se fosse um menino de Porto Alegre, provando que a magia nunca o abandonou. Fora de campo, ele se conectava com a torcida mineira, participando de churrascos e rodas de samba, mostrando que mesmo no ocaso da carreira, ele jogava por amor, não por obrigação. O que tornava Ronaldinho especial não eram apenas os dribles ou os gols, era sua capacidade de transformar o futebol em uma celebração. Ele jogava para o público, para os meninos nas favelas, para os torcedores que viam nele a esperança de que o esporte ainda podia ser puro. Mas, por trás do sorriso, havia um homem lidando com o peso da fama. Em entrevistas, ele raramente falava de si mesmo, preferindo exaltar a equipe, a família, o Brasil. Quando ganhava prêmios, como as 2 bolas de ouro, 2004 e 2005, dedicava-os à mãe, Dona Miguelina, que assistia a tudo de Porto Alegre, agora em uma casa confortável comprada com o dinheiro do filho. Ele sabia que o sucesso era coletivo, que cada gol era também para os amigos de infância que nunca saíram da favela, para o pai que o ensinou a sonhar, para a torcida que o carregava no coração. Mesmo nos momentos difíceis, as críticas, as lesões, os rumores, Ronaldinho mantinha a essência. Em um jogo pelo Milan, após ouvir vaias da torcida, ele marcou um gol de falta e, em vez de provocar, apenas sorriu e apontou para o céu, como se dissesse: "Isso é para vocês, lá em cima." Essa fase de sua vida foi marcada por contrastes. A glória nos gramados, as críticas fora deles e a luta interna para manter a alegria em um mundo que exigia seriedade. Ronaldinho nunca quis ser um robô tático. Ele queria ser o menino de Vila Nova, jogando como se estivesse na rua, sem medo de errar. Quando deixou o Atlético Mineiro, em 2014, e passou por clubes como Querétaro, no México, e Fluminense, no Brasil, ele sabia que o fim da carreira se aproximava. Mas em cada jogo ainda havia um toque de magia, um passe de calcanhar, um drible inesperado, um gol que fazia o estádio lembrar por que o chamavam de O Mago. Sua despedida oficial em 2018 não foi em um estádio lotado, mas em jogos festivos, onde ele jogava com amigos e ídolos, rindo como sempre, mostrando que o futebol, para ele, nunca foi sobre troféus, mas sobre felicidade. O legado de Ronaldinho transcende os números. Ele inspirou uma geração de Messi, que o chamava de ídolo, a Neymar, que imitava seus dribles. Ele mostrou ao mundo que o futebol brasileiro é mais que um esporte. É uma expressão cultural, uma dança que une ricos e pobres, favelas e palcos globais. Em Barcelona, crianças usavam sua camisa 10. Em Porto Alegre, meninos nas ruas tentavam repetir seus elásticos. Mesmo hoje, vídeos de seus lances viralizam, acompanhados por trilhas de samba, porque Ronaldinho é eterno, como o carnaval, como o Brasil. Ele não apenas jogou, ele viveu o futebol e, ao fazê-lo, ensinou o mundo a sorrir com uma bola nos pés. Sua história não terminou com a aposentadoria. Ela vive nos sonhos de cada criança que chuta uma bola imaginando ser ele, no brilho dos olhos de quem viu seus gols, na certeza de que, em algum lugar, Ronaldinho ainda dança com a bola, como o menino de Vila Nova que nunca cresceu,